Aqui é a Nina Magalhães e esse vídeo é o terceiro da série A Bênção. A gente vai falar sobre o segundo elemento da bênção hoje. Ao todo serão 6 vídeos, todos baseados nesse livro aqui, ó. A Bênção, Poder das Palavras Abençoadoras na Família, do John Trent e Gary Smalley. E esse é inclusive um best-seller mundial, né? Um livro que tem circulado muitas famílias e particularmente me impactou muito. Me despertou para abençoar as minhas filhas de uma forma intencional. E esse livro ele fala de coisas simples, mas muito importantes para que os nossos filhos se desenvolvam bem e também experimentem um futuro especial amanhã. E no primeiro vídeo eu fiz uma introdução ao tema. Eu falei sobre a importância de resgatarmos essa cultura da bênção na nossa família, explicando que a bênção vai muito além de um simples Deus te abençoe, que às vezes a gente diz de uma forma automática para os nossos filhos. E para aproveitarmos ao máximo os benefícios desse princípio bíblico da bênção nas nossas relações, em especial no relacionamento com os nossos filhos, nós precisamos entendê-lo de uma forma mais profunda. E é isso que eu tenho dividido com vocês nessa série, detalhando cada um dos 5 elementos essenciais que devem acompanhar o nosso gesto de abençoar os nossos filhos. E no vídeo anterior eu falei do primeiro elemento, eu já falei do toque significativo, e hoje eu vou falar do segundo elemento, que é a mensagem falada. A mensagem falada deve acompanhar o nosso ato de abençoar as crianças, os nossos filhos, independente de eles serem crianças, viu? Qualquer idade nós podemos abençoá-los. E se você ainda não assistiu aos 2 vídeos anteriores, eu aconselho que acesse depois para entender todos os passos importantes para que a bênção seja uma realidade aí na sua casa, na sua vida, na vida dos seus filhos. A bênção é algo muito importante para preparar os nossos filhos para relacionamentos positivos, assim como para o relacionamento deles com o próprio Deus, com um Deus amoroso, abençoador, e é por isso que a gente precisa escolher. Sim, é uma decisão que nós precisamos tomar de ser um pai, de ser uma mãe que abençoa de forma intencional. Não com palavras soltas, ou ao acaso, ou quando dá, mas com a própria vida. Nós devemos abençoá-los diariamente com tudo que nós somos, para que eles cresçam sabendo quanto são valiosos, para que eles cresçam confiantes de que poderão conquistar um futuro próspero, bem-sucedido, de que eles serão quem Deus os chamou para ser. Eu te convido então a ficar aqui comigo até o final, pois no vídeo de hoje eu vou te mostrar como colocar em prática o segundo elemento da bênção, a mensagem falada. Mas antes, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever aqui no canal se você ainda não se inscreveu ainda. Ativa o sininho porque ele vai te ajudar a receber todas as notificações por aqui, os conteúdos novos que surgirem. A gente tem outros vídeos ainda dessa série, eu tenho certeza que você não vai querer perder. E compartilhe com alguém, Se essa mensagem fizer sentido para você, me ajude a levar essa cultura da bênção a mais famílias, Eu tenho certeza que esse conteúdo também vai te abençoar, vai abençoar a sua vida e o seu relacionamento aí com seus filhos. Então vamos lá, vamos entender então sobre esse segundo elemento essencial da bênção, que é a mensagem falada. Vamos conversar um pouquinho sobre as palavras que nós devemos escolher para abençoar os nossos filhos. Gente, as palavras, essas mesmo, que tem o poder para edificar ou para destruir, que tem poder para dar vida ou trazer a morte. É a própria Bíblia quem nos diz isso. Especialmente no contexto da parentalidade, aquilo que nós ouvimos dos nossos pais, aquilo que os nossos filhos ouvem de nós, tem um poder enorme. Talvez você consiga lembrar de uma palavra de encorajamento que recebeu aí na sua infância, na sua adolescência, e até hoje essa palavra te acompanha. Mas talvez também você se lembre de sentenças negativas a seu respeito e que, apesar de proferidas há muito tempo, ainda ecoam aí no seu coração, na sua mente. Sim, isso acontece porque as palavras têm esse poder, de nos marcar, e ouso dizer que elas têm o poder de definir destinos. E não é à toa que a bênção envolva o uso das palavras também. Para abençoarmos alguém, nós precisamos verbalizar a mensagem a essa pessoa. Para você abençoar o seu filho, você precisa proferir palavras a respeito dele. Na Bíblia, a gente vê que Abraão ele pronunciou uma bênção sobre Isaac. Isaac pronunciou a Jacó. Jacó pronunciou a cada um dos seus 12 filhos e também aos seus netos, alguns deles.
Lá em Gênesis, quando a gente vê que Esaú ouviu do seu pai que aquele dia seria o dia que a bênção seria declamada, a bênção tão esperada seria falada a ele, né, ele estava com muita expectativa. E a Bíblia nos mostra que a bênção só pode ser bênção quando ela é colocada em palavras e é verdadeiramente comunicada de uma forma intencional. E hoje eu quero te lembrar, a você que é pai, a você que é mãe, a você que é responsável por uma criança, o seu filho, a sua filha, a criança que você cuida, eles precisam desesperadamente receber palavras de bênçãos da sua parte. As palavras de bênção, quando proferidas, elas trazem um senso profundo de conexão, de aceitação. E também quando elas são omitidas, elas causam um efeito contrário. Quando elas são substituídas por palavras de maldição, então, elas podem fazer um grande estrago na vida emocional e espiritual das crianças. E se a gente percorre a Bíblia, a gente vê muitas passagens que ressaltam o poder das palavras. Na própria criação, foi através das palavras que o mundo veio à existência. Deus falava e as coisas eram criadas. Quando ele enviou Jesus para nos salvar, foi o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Em várias passagens a gente vê na Bíblia a importância da palavra. Os autores do livro A Bênção mencionam também a passagem de Tiago 3 e os símbolos que ele utiliza para mostrar o poder das palavras nas nossas vidas. E Tiago, ele compara a língua a um freio para direcionar um cavalo. Um pequeno freio ali é capaz de controlar um animal de grande porte, de imensa força. A segunda simbologia que Tiago utiliza é o leme de um navio. Um pequeno leme também pode manobrar uma grande embarcação. E por fim, ele compara a língua com o fogo, está lá em Tiago 3. As palavras, elas podem ser como um incêndio em uma floresta. Aquilo que a gente diz a alguém, talvez até sem intenção de causar grandes estragos, pode arder profundamente nos seus corações. Talvez você que está aí me escutando já tenha ouvido palavras assim dos seus pais, que arderam aí dentro, que fizeram um incêndio na sua floresta interior. Talvez os seus pais, talvez o seu cônjuge, de um professor, de um amigo. Palavras que trazem lembranças dolorosas e que te direcionam para uma vida que você não deseja viver. Mas eu quero te encorajar hoje e dizer para você não perder a esperança. Porque ao entender um pouco mais sobre a bênção, você vai compreender, tanto como dizer, como também receber palavras que poderão te levar para esse lugar que Deus deseja para você. Nós temos um Pai que é abençoador, um Pai perfeito, um Pai celestial. Independente de como os nossos pais nos criaram, nós podemos obter essa cura olhando para esse Pai perfeito que nós temos. E por mais que a gente tenha ouvido palavras ruins no passado, hoje nós temos o poder de escolher quais palavras nós vamos dizer aos nossos filhos. Está nas nossas mãos o poder de quebrar aí ciclos destrutivos que talvez vêm de gerações e trazer mais vida à vida dos nossos filhos, abençoando eles através de palavras de aceitação, de amor, de encorajamento. Pare e pense um pouquinho aí. Eu vou fazer aqui algumas perguntas para te provocar, para fazer você refletir. E eu quero que você responda a si mesmo. Se desejar, pode compartilhar aí nos comentários. Talvez os seus insights ajudem outras pessoas também. E eu vou ter o maior prazer de te responder, caso você queira dividir. Mas pensa aí com você mesmo. Como é que você experimentou esse elemento da bênção? A mensagem falada aí na sua infância. Quais tipos de palavras você mais ouvia quando você era pequeno? Você recebia palavras de críticas ou de encorajamento? Você recebeu palavras de bênção, das quais você se recorda com muita clareza? Ou as palavras eram usadas de maneira ofensiva? Ou então, talvez você tenha vivido num lar que nada era dito. Talvez esses seus pais estavam ocupados demais. Não sei. Será que os adultos que conviviam com você estavam distraídos? Será que um te abençoava, um cuidador te abençoava e o outro não? Havia uma distinção entre essas pessoas? Mas enfim, a gente tem que observar como que nós lidamos com esse elemento na nossa infância para que a gente possa quebrar ciclos negativos e abençoar os nossos filhos hoje, escolher, tomar essa decisão. Às vezes a gente tem que olhar um pouquinho para trás, assumir algo que não foi bom. Esse é o primeiro passo que a gente tem que tomar para poder mudar e fazer algo diferente.
Embora a gente veja famílias onde as palavras negativas se sobrepõem e acabam trazendo grandes prejuízos emocionais às crianças, essa não é a escolha mais comum da maioria dos pais. Pelo menos não é o que eu vejo com a maioria das famílias que eu oriento, que eu mentoro. A maioria dos pais e mães que eu conheço, que buscam ajuda, eles amam genuinamente seus filhos. Eles desejam de fato o melhor para eles. Eu acredito que você também. Só que mesmo esses pais que amam, que desejam o melhor para os filhos, muitas vezes eles acabam deixando de abençoá-los no dia a dia. Mas por que, Nina? Por que isso acontece? Bom, hoje eu vou falar de um grande vilão que a gente tem dentro das famílias, nem sempre é por causa disso, mas com certeza ele influencia muito, que é a superatividade. Muitos pais e mães, talvez aí em busca de realização pessoal, talvez em busca de uma carreira bem-sucedida, sucesso, eles acabam sem tempo para compartilhar palavras de amor e de aceitação com seus filhos. Os pais, mesmo amando profundamente seus filhos, eles não encontram um momento adequado para expressar isso de forma clara para os pequenos. Para expressar a bênção de uma forma verbal, intencional. E eu sei que nem sempre, eu falei aqui dessa busca pelo sucesso, mas nem sempre é uma escolha. Tem alguns pais, algumas mães que realmente precisam fazer hora extra, precisam aí se desdobrar para pagar as contas. Mas se não encontrarmos um tempo para a gente ter momentos de intimidade, de conexão com os nossos filhos, a gente pode pagar um alto preço no futuro. Porque as crianças que crescem sem a segurança de se sentirem aceitas, de se sentirem importantes, que no lugar da bênção recebem confusão, vazio, silêncio. Isso é muito prejudicial, isso pode ser muito perigoso. Ao invés dos pais ali dedicarem tempo para comunicar palavras de bênção aos seus filhos, acontece que uma babá chamada silêncio acaba ocupando esse lugar, moldando a autopercepção que elas têm de si mesmas. A vida passa depressa e os pais, quando veem, não abençoaram os seus filhos. Quando percebe, o filho já está grande. E aí o pai tenta cercá-lo para dizer ao filho como se sente orgulhoso dele antes que ele vá embora para a faculdade, mas aí o filho já está muito ocupado para ouvi-lo. A mãe resolve dizer o quanto abençoou sua filha momentos antes do casamento, mas aí é interrompida pela fotógrafa para tirar aquela foto que não pode faltar no álbum. Eu queria te dizer para você não esperar. Não postergue a bênção dos seus filhos. Os autores Trent e Smalley do livro A Bênção, eles falam que a bênção deve começar a ser pronunciada aos filhos na sala de parto e continuar ao longo da vida. Você pai, você que é mãe, não deixe que o vilão da falta de tempo roube do seu filho a bênção que ele precisa hoje. Desde que eu li esse livro, que eu li o livro A Bênção, no qual estou baseando essa série de vídeos, eu tenho me dedicado a abençoar minhas filhas todos os dias de uma forma intencional. Antes eu já orava com elas, eu já pedia a Deus pela vida delas, mas eu não fazia isso olhando nos olhos dela. Eu não fazia isso pensando que as minhas palavras estavam ali definindo o destino que elas teriam. E abençoá-las com palavras de aceitação, de encorajamento, passou a ser parte aqui do nosso ritual de sono. E como tem sido bom, como tem sido um momento precioso entre nós. Como eu tenho conseguido me conectar mais com elas. Até as crises de ciúmes que uma irmã tinha da outra praticamente cessou, porque elas estão seguras, elas estão sendo lembradas diariamente do seu valor, elas estão sendo lembradas que elas são únicas. Elas estão muito mais seguras e encorajadas depois que eu passei a abençoá-las ali com frequência. Muitas vezes nós pais, nós erramos ao achar que os nossos filhos sabem o quanto nós os amamos. Não, isso não é tão claro para eles como você imagina. A gente precisa praticar esse exercício, a gente precisa exercitar, reafirmar, expressar diariamente esse amor através das nossas palavras, através da nossa bênção falada. O que acontece quando nós retemos as palavras de bênção? O que acontece quando eu deixo de abençoar o meu filho? Fato é que tanto as pessoas como os relacionamentos à nossa volta, no geral, eles vão sofrer na ausência de palavras de amor, de encorajamento e de apoio. Os autores do livro A Bênção, eles trazem um exemplo que seria cômico se não fosse trágico. Ao aconselharem um casal já há 20 anos juntos, eles perguntam ao marido: qual foi a última vez que você disse à sua esposa que a amava? E aí o esposo vai lá e responde: horas. Eu disse a ela que a amava no dia do nosso casamento, e esse voto vale até que eu o revogue. Essa promessa de amor no altar, gente, ela é importante.
sem dúvidas, mas não é suficiente para nutrir um casamento ao longo dos anos. Se pessoas adultas precisam ser nutridas com palavras de aceitação, de amor, muito mais as crianças. Elas realmente sofrem quando os seus pais, não as encorajam com palavras, quando seus pais não as abençoam. Na ausência das palavras abençoadoras, as crianças tendem a 2 caminhos prejudiciais. Primeiro, o da supercompensação ou o da reclusão. O da supercompensação, ele acontece quando a criança cresce achando que ela precisa se superar em tudo para poder conseguir e conquistar a atenção dos seus pais. Imagina aí uma criança com pais muito ocupados, que talvez nunca tinham tempo para se engajar em uma conversa mais profunda, que não expressavam a bênção ali através de suas palavras ao filho, não tinham momentos para fazer isso de uma forma intencional. E aí, num certo dia, essa criança chega com um boletim com nota máxima em todas as matérias, e esse feito quebra a indiferença verbal ali dos seus pais. Seus pais param para lhe parabenizar e abertamente o elogiam. E então essa criança vai crescer o quê? Ela vai crescer tentando fazer de tudo para conquistar o olhar dos pais novamente. Ele vai se esforçar ao máximo para ouvir essas palavras encorajadoras outra vez. E aí vai valer se debruçar ao máximo nos livros ali para no final do semestre conseguir ouvir algo bom dos pais. Essa criança cresce, e ela vai ali para a faculdade com essa mentalidade também. Isso acompanha a gente na nossa vida adulta. E essa busca pela perfeição, pela excelência em excesso, ela pode ser prejudicial ao longo da vida. Para poder ser visto, para poder mostrar aos outros que é alguém que é importante, esse jovem aí vai entrar no mercado de trabalho, vai se tornar às vezes um workaholic, um viciado, um trabalhador compulsivo, porque ele está sempre em busca de aprovação dos outros. Ele acha que ele só vai conseguir isso quando ele der o seu melhor, quando ele tiver excelência em todas as coisas. Porque a vida inteira os seus pais não lhe conferiram a aceitação que ele tanto precisava. Isso é muito sério. As palavras de aceitação e amor não pronunciadas ali na infância pode levar a criança a crescer e a se tornar uma pessoa compulsiva, que busca o tempo todo compensar uma falta que veio lá atrás na sua história. Se você não quer que isso aconteça com seu filho, não deixe para abençoá-lo apenas quando ele fizer algo espetacular. Decida abençoá-lo, de forma incondicional. Decida encorajá-lo todos os dias. E um outro caminho que também é perigoso e que os filhos podem tomar na ausência da bênção dos pais é o caminho da reclusão, que é justamente o oposto do caminho da supercompensação. Na ausência de palavras abençoadoras, e convencidos de que não tem nada que eles podem fazer para conquistar as palavras de amor ali dos seus pais, as crianças acabam desistindo. Ao invés de supercompensar, elas largam mão. Porque, nada que eu fizer vai fazer os meus pais olharem para mim. Esse é o pensamento que vem. E aí eles seguem pela estrada da apatia, da depressão, da reclusão. As crianças, quando elas não são encorajadas com regularidade, elas murcham como uma flor sem água. Inclusive o Rudolf Dreikurs, que é um dos precursores da disciplina positiva, ele fala isso. Tem uma frase dele que ficou famosa, que é: uma criança precisa de encorajamento, tal como uma planta precisa de água. Inclusive foi ele também que disse que não existe criança mal comportada, que na verdade existem crianças desencorajadas. Sim, muitas vezes nossos filhos eles agem mal justamente porque eles estão desencorajados. Os pais não entendem por que meu filho está fazendo isso, ele nunca foi assim. Será que seu filho está desencorajado aí na sua casa? Olha só, é um ciclo. As crianças desencorajadas, elas se sentem mal. Crianças que se sentem mal, agem mal também. E aí, isso perpetua. Nós precisamos quebrar esse ciclo. A gente precisa quebrar esse ciclo como, Nina? Regando os nossos filhos com boas doses de palavras encorajadoras. Abençoando-os, declamando bênçãos sobre a vida deles diariamente. Eu tenho certeza que ao fazer isso, você vai ver mudanças no comportamento e na atitude deles também. Talvez você que está aí me ouvindo, você duvide do poder das palavras. Mas será mesmo que o que eu digo é tão importante assim? E eu quero te mostrar que Salomão, ele não tinha essa dúvida. Olha o que ele fala lá em Provérbios 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Esse versículo é um choque para nós acordarmos de vez para essa realidade.
O que a gente fala importa sim. E o que deixamos de falar também. Tem inclusive um outro texto lá em Provérbios, Provérbios 3, versículo 27 e 28, que diz o seguinte: não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem, sempre que isso estiver ao seu alcance. Se você pode ajudar o seu próximo agora, não lhe diga, volte amanhã e lhe darei algo. Se você pode abençoar o seu filho hoje, não deixe para depois. Declare bênção sobre a vida dele com as suas palavras ainda hoje. Às vezes parece que a gente fica esperando demais para dizer aquilo que está no nosso coração. Não sei se você já sentiu ou já percebeu isso. Pensa aí, você já deve ter participado de uma reunião de família, no fim de semana ali os familiares depois de muito tempo se encontram. E durante os dias que estão ali juntos, os assuntos são diversos, né? A gente fala sobre os últimos acontecimentos, a gente partilha notícias, conversamos sobre amenidades, brincamos, rimos. Mas é na hora da despedida, naqueles minutos finais ali, que as palavras do coração surgem. É ali que a gente abençoa um ao outro, é ali que a gente fala o que a gente realmente está sentindo em relação àquela pessoa que é tão importante para nós. Quantos relatos de pais que abriram seu coração aos filhos apenas no leito de morte? Isso é uma realidade, infelizmente. E eu quero te lembrar que nós não precisamos falar o que importa apenas sob a pressão do tempo. A gente pode fazer disso um hábito no nosso lar. Você já disse palavras de bênção ao seu filho hoje? Pare um minutinho aí e reflita sobre isso. Como que você hoje, né, atualmente tem liberado palavras de bênção para as pessoas importantes aí na sua vida? Você se sente confortável ao dizer palavras de encorajamento para o seu filho, ao olhar para uma criança e encorajá-la? Se não, se isso não acontece, por que será? O que será que tem te impedido de fazer isso? Se desejar, compartilhe aqui nos comentários. Será que é natural para você abençoar através das palavras? Eu não sei se isso acontece com você, mas algumas desculpas, né, comuns que os pais trazem, que às vezes impedem eles de se expressarem abertamente aos filhos, a primeira delas é, eu não quero que ele fique se achando. Se eu falar demais, eu vou acabar inflando o ego do meu filho. Grande engano. A segunda, os pais dizem que têm medo de elogiar demais, que eles acabem ficando acomodados, tranquilos, que eles não precisam se esforçar depois para conseguir o que querem. Outro engano. Alguns pais também dizem, falar dá trabalho. Às vezes ele não tem esse hábito, não aprendeu, não desenvolveu essa habilidade ao longo da vida e fica pensando, para conversar eu tenho que pensar, eu tenho que ter muita disposição, eu chego cansado do trabalho, não consigo. Eu quero só ficar quieto, calado. Tem alguns que simplesmente eu não sei o que eu quero dizer, não sei como dizer. Outros, aquela desculpa, meu filho já sabe que eu amo, eu não preciso ficar dizendo para ele o tempo todo. Elogiar demais eu posso estragar meu filho. Não sei, talvez você se identificou com alguma dessas falas, mas eu quero te dizer, não deixe que esses pensamentos impeçam você de abençoar o seu filho diariamente com as suas palavras. A sua bênção diária não irá estragá-lo de forma alguma. Mas uma coisa importante é a gente diferenciar a bênção de um elogio vazio. Elogios vazios, sim, eles podem ser prejudicial. No próximo vídeo, inclusive, eu vou falar mais sobre isso. Eu vou falar um pouquinho sobre a diferença entre elogio e o verdadeiro encorajamento, que é o que deve vir na nossa bênção, né? A gente deve expressar a bênção falada de uma forma encorajadora. É diferente de simplesmente elogiar as crianças. Mas quando a gente faz isso, quando a gente abençoa, quando a gente encoraja, eles crescem mais confiantes do seu propósito, da sua missão aqui nessa terra. Alguns pais, falam, Nina, mas eu tenho dificuldade de transpor aquilo que eu sinto em palavras. E se você talvez tenha essa dificuldade de se expressar verbalmente, experimente escrever. As palavras escritas, elas podem ser tão poderosas. Quando a gente escreve, a gente está ali, a gente consegue pensar, elaborar aquele conteúdo de uma forma mais intencional, mais cuidadosa. E ainda tem a vantagem, que as cartas elas podem ser guardadas e relidas muitas outras vezes. Eu amo meus bilhetes, as minhas cartinhas, cada vez mais raro, mas como é gostoso reler aquelas palavras. Você pode fazer isso de várias formas. Você pode sussurrar ao ouvido do seu filho quando ele vai deitar. Em determinado momento do dia, chama ele para perto, olha bem nos olhos dele. Diga, filho, eu quero te abençoar. Declare.
o quanto ele é amado, o quanto ele é aceito, o quanto ele é importante, o quanto ele é precioso para você, para Deus. Ouse profetizar um futuro próspero aí na vida dele. Não hesite em comunicar a bênção de uma forma clara ao seu filho. Eu não estou dizendo aqui, converse mais com seu filho. Sim, é claro que a conversa é importante. É. A gente deve conversar muito com os nossos filhos, devemos. Mas abençoá-lo é mais do que conversar. Às vezes nós falamos muito e dizemos pouco. Nós precisamos entender que abençoar não é trocar quaisquer palavras, mas proferir palavras de um alto valor. E esse é o tema do próximo vídeo, o terceiro elemento da bênção. São as palavras de alto valor. Mas por hora, o meu objetivo hoje foi lembrá-lo de que as suas palavras carregam a bênção. E assim como o toque físico que a gente falou no vídeo anterior, você também não deve reter a bênção falada na sua casa. As palavras, elas são poderosos meios para a expressão de amor aos nossos filhos. Ao dizermos palavras de afeto, de carinho, de gratidão, de encorajamento, de orientação, a gente está ali comunicando para eles: eu me importo com você. Você é precioso para mim. É através do encorajamento, da bênção falada, que nós damos aos nossos filhos a ousadia para eles alçarem voos mais altos e se enxergarem como membros importantes da família, da sociedade, para eles se enxergarem como filhos de Deus, que têm uma missão e um propósito claro aqui nessa terra. E antes de finalizar, eu queria lembrar mais uma vez que esse é o terceiro vídeo da série A Bênção. O primeiro eu fiz uma introdução muito legal sobre esse princípio bíblico, né, mostrando a importância da gente resgatar a cultura da bênção nos nossos lares. Estou deixando o link aqui embaixo nos comentários. E no vídeo anterior, né, eu falei sobre o primeiro elemento da bênção, que é o toque significativo. Também está aqui nos comentários o link, caso você ainda não assistiu. E hoje a gente falou sobre esse segundo elemento, o segundo elemento de 5, ainda faltam 3, que é a bênção falada. O próximo a gente vai falar sobre a associação de um alto valor. É praticamente uma sequência. A nossa bênção falada tem que vir com palavras que associem um alto valor aos nossos filhos. E eu espero de coração que esse conteúdo esteja aí te abençoando, agregando na sua jornada enquanto pai, enquanto mãe. E eu vou adorar saber aqui nos comentários o que mais falou seu coração nessa série até agora, aquilo que você aprendeu. Vai ser um prazer a gente trocar, né, e saber o que está acontecendo aí na sua casa, quais insights você tem tido. E eu conto com você, né, para espalhar essa mensagem, para a gente poder mudar destinos de crianças que vão crescer abençoadas pelos seus pais. Então não deixe de compartilhar com mais alguém, de marcar alguém nos comentários, de dividir essa mensagem com mais uma família. É isso, muito obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!